A Nana me faz uma pergunta sobre me fez uma pergunta sobre a relação entre os conhecimentos tradicionais, né, conhecimentos indígenas tradicionais e a ciência. E na discussão pelo Facebook, a discussão escrita. E nós acabamos entrando na questão da adaptação da ciência à realidade brasileira. Seria estranho, né? Se a gente pensa com um pouco de cuidado, seria estranho imaginar que a ciência consiga se infiltrar em todas as culturas da mesma maneira. Porque a ciência, na verdade, é um conjunto de valores, né? Então, algumas culturas digamos, são mais receptivas a esse conjunto de valores porque simplesmente não há choque entre eles, né? A estrutura básica, né? Esse conjunto geral de valores, né? Se encaixam de maneira digamos, com um grau de fricção muito pequeno. Outras culturas você vai ter graus de fricção muito grandes. Esse é um assunto pouco discutido e, em geral, desconsiderado. E se nós observarmos bem, ele tem muito a ver com a realidade das universidades brasileiras, né? Então eu queria tentar responder usando um exemplo prático, né, do qual fui testemunha. Então você imagine uma universidade que tem um discurso de inserção social, que aliás é muito comum no Brasil hoje. As universidades têm esse discurso de inserção social, portanto de fazerem o conhecimento, né, resultar numa mudança social significativa, né? Você imagine uma universidade que tem esse discurso. A realidade prática é a seguinte, que eu vou contar. É da área da pesca, né? Um professor faz o seu doutorado no exterior, financiado com dinheiro público, retorna para o Brasil, é aprovado num concurso, começa a trabalhar nessa universidade. Nela, ele desenvolve um projeto de adaptação de um alevino, de um peixe, ao clima tropical do Brasil, né, na região central do Brasil. Bom, isso envolve um grande desembolso de dinheiro coberto pelo Estado, porque você precisa preparar os tanques de criação, né? A alimentação ela tem que ser cuidada com uma precisão enorme, então ela tem que ser instrumentalizada, não pode ser humana, ela é pesada, enfim, exige um maquinário do tratamento, no trato com os alevinos muito grande. Bom, o professor faz isso, toca a pesquisa durante 3, 4 anos, não me lembro aqui o período, faz a adaptação, disso resulta uma publicação internacional numa das melhores revistas da área, né, pela adaptação do alevino ao clima tropical. Ok. O que é feito em seguida? O professor começa uma nova investigação, né, sobre um outro assunto que lhe interessa. O que seria de se esperar se a atividade científica aí fosse conduzida naquele espírito original em que ela foi defendida, por exemplo, por Bacon, né, lá no século XVII, né? Bom, o Bacon dizia que a ciência é feita para melhorar a vida dos homens. Então, pela lógica, essa descoberta deveria redundar em uma melhoria da vida dos homens dessa região. Isso não aconteceu, né? Isso significa que, por exemplo, teria que ser feito um grande trabalho de extensão rural, de convencimento dos produtores locais para adotarem essa nova variedade alevino, ou até para começarem, né, percebendo a possibilidade econômica dessa criação, começassem a produzir esse tipo de alevino. Nada disso foi feito. Nenhuma dessas iniciativas foi levada a cabo. Bom, por que acaba imperando aí no meio do caminho uma lógica diferente? Qual é a lógica diferente que está imperando aí? Não é a melhoria da condição de vida dos homens, né? O que está imperando é a melhoria do currículo do professor, né? Por quê? Porque no Brasil nós temos uma cultura bacharelesca que valoriza a teoria, né? Ela valoriza pouco a mudança efetiva da condição de vida dos homens. Então, tem um dado significativo que eu sei de cabeça, assim, porque me chamou muita atenção na época, deve estar um pouco desatualizado, mas a estatística dizia o seguinte: no Brasil nós produzíamos 2% do conhecimento científico publicado no mundo, né? E as patentes, quer dizer, desse conhecimento, aquilo que resultava
em produtos efetivos era 0,5%. Ou seja, nós produzimos 4 vezes mais conhecimento do que conseguimos transformar isso em produtos efetivos, portanto, em mudanças da realidade dos homens que aqui vivem, né? Então nós temos uma cultura que recebe o conhecimento científico com outro viés. Então você nota o seguinte, mesmo universidades que têm discurso e preocupação autêntica, não estou dizendo que as universidades são mal intencionadas, elas têm preocupação autêntica com inserção social, mas a cultura é mais forte do que a sua intenção, né? Então o que acaba acontecendo? No meio do caminho, o processo é distorcido, né? O professor interrompe uma pesquisa que deveria redundar num programa de extensão, numa capacitação da mão de obra local, né? Um grande projeto de, sei lá, desenvolvimento rural ligado à piscicultura, alguma coisa assim. Ele interrompe isso porque isso não é valorizado no currículo, né? Por exemplo, nós, professores do Serviço Público Federal, temos avaliações periódicas para progredir na carreira, né? O que vale, basicamente, são publicações, né? Não contam aí nada muito ligado à realidade. Sequer o desempenho em atividades docentes, a sala de aula, estou me referindo à sala de aula, é muito valorizado, com algumas raras exceções. Então você vê aí uma perturbação, eu estou citando esse exemplo porque você nota nele claramente uma perturbação que infringe aquela lógica que é tradicional do conhecimento científico. O conhecimento científico foi criado, né, foi desenvolvido com o propósito de propiciar uma melhoria na condição de vida dos homens, né? E ele tem uma série de mecanismos para que isso aconteça. Esses mecanismos, quando nós adaptamos para cá, para o Brasil, no nosso caso, você vê eles sendo estrangulados, né? Há uma lógica devido à cultura bacharelesca, né? Ao gosto pelo título, né? pelo enobrecimento intelectual, né? Uma coisa teórica que não leva a mudanças significativas na condição de vida, né, das pessoas, mesmo em ciências claramente aplicadas. Eu acabo de dar um exemplo da piscicultura, né? Na área de cultura de peixes, né? Que é uma área obviamente aplicada. Mesmo aí você consegue dar uma dinâmica para o processo que redunda em produção acadêmica, publicação internacional de alto nível, sem afetar nada a condição de vida dos homens. Então esse é um exemplo muito claro de como é que nós absorvemos, né, esses valores tradicionais da ciência na nossa cultura. Na verdade você tem aí duas situações que eu acho que duas respostas culturais que são típicas, né? Uma delas seria você criar uma espécie de encenação, né? Eu chamo de vida cênica, né? Então parece que nós estamos fazendo ciência, né? Há todo um conjunto de procedimentos, de mecanismos, né? Inclusive de avaliação, mas distorcidos. É o que acontece na maior parte dos casos, né? Efetivamente, isso não é ciência, porque você não atingiu os objetivos sociais, né, originais da produção do conhecimento científico, que estão lá inscritos no DNA daquela atividade científica típica, né? Nós não conseguimos, então, realizar isso. Então nós implantamos uma espécie de teatro, né, teatro científico, né, que se representa uma peça científica, mas ela não redunda em resultados práticos. Isso é uma primeira possibilidade. Outra possibilidade é que você efetivamente consiga, né, contra a lógica da cultura vigente no Brasil, nós estamos falando do Brasil, contra a lógica, implantar de fato um processo científico autêntico. Só que nesse caso ele funciona como um enclave, né? Ele não é capaz de alterar a estrutura cultural. Então, mesmo que do ponto de vista da produção do conhecimento científico você tenha, por exemplo, uma avaliação interpares dos resultados, que é uma coisa complicadíssima no Brasil, né? As relações de amizade acabam interferindo o tempo todo nessas avaliações, né? Elas não são objetivas em nenhum sentido clássico do termo objetivo, né? Elas são todas subjetivas, né? Eu tenho vários exemplos, mas não vou me alongar muito aqui a esse respeito. A segunda possibilidade é você ter um enclave, só que esse enclave ele está lutando contra um senhor sistema cultural implantado. Então, mais cedo ou mais tarde, mesmo que na produção do conhecimento científico você adote plenamente aquela lógica científica, né, da crítica aberta, da objetividade, né, da avaliação dos resultados,
e da orientação básica do conhecimento científico, que é para alterar a vida dos homens, mesmo nesse caso, o sistema cultural como um todo, ele é avesso a esse tipo de aproximação, digamos assim, empírica e prática com a realidade, né? Então ele acaba anulando esse enclave. Esse enclave acaba, mesmo que, digamos assim, autêntico no sentido tradicional do termo, mesmo que bem intencionado, ele acaba sendo anulado pela força dos mecanismos externos, né? Então, em ambos os casos, você tem uma espécie de conflito de duas lógicas, né? Isso tem passado desapercebido, né? Então, por exemplo, muito contra o qual algumas universidades tentam lutar é com a sua própria base cultural, né? Então você cria uma universidade nova, né? E eu não estou falando diretamente dessa em que eu estou trabalhando, né? Eu já trabalhei em outras universidades novas, e você vê, o grande desafio aí é o quê? Mesmo que os projetos sejam interessantes, né? Eles estejam ligados a inovações, né? De várias naturezas, você luta com a mentalidade cultural que prevalece em último caso. É uma luta terrível, né? Porque você luta contra você mesmo, né? Você luta contra aquilo que é a base da construção da universidade. São as mentes que você contrata, né? Elas vêm elas são, obviamente, seres humanos, membros de uma cultura que transportam essa cultura para dentro da universidade, seja ela qual for, né? Então as limitações são várias aí, né? Você tem esse choque de forças permanente, né? Em geral, estamos lutando contra nós mesmos, né? É difícil esse problema. Você pode pensar, por exemplo, que a implantação de uma ciência, só para terminar com um outro problema, né? Você pode pensar que a implantação de uma ciência plenamente ocidental, baseada naquele projeto original, né, europeu, ele é uma forma de colonização. Você pode pensar isso. Portanto, a resistência faz todo sentido. Quem sabe? Ok? Até a próxima.